Essa matéria é muito importante para várias provas aí no campo da psicologia, tá bem? Próxima questão. A sociedade está em constante transformação. Há uma necessidade constante de adaptação às mudanças e percebe-se que o estresse vem afetando a saúde das pessoas, muitas vezes levando ao aparecimento de doenças, entre elas a depressão. Podemos afirmar que a depressão desencadeada desta forma, pessoal, a questão traz uma abertura aí, mas na verdade ela está perguntando de questões relacionadas aí à depressão, né? De características relacionadas à depressão. Vamos lá? Afeta homens, tanto homens quanto mulheres, na mesma proporção? Pessoal, não. A categoria chave, né? A categoria chefe dentro dos transtornos depressivos, de acordo com o DSM-5, é o chamado transtorno depressivo maior. E lá no DSM-5 se diz assim: nesse transtorno, as pessoas do sexo feminino experimentam índices de 1,5 a 3 vezes mais altos do que as do masculino, ou seja, não é na mesma proporção. Letra A está errada. Letra B. Leva à falta de interesse ou prazer nas coisas que sentiam antes, ao aumento exagerado do apetite, à diminuição da energia, ao cansaço, à dificuldade de pensar, se concentrar e tomar decisões. Pessoal, essas características são bem ligadas não só ao transtorno depressivo maior, como a outros tipos de transtornos depressivos também. Só uma ressalva aqui, tá, gente? Fala-se no aumento exagerado do apetite. No transtorno depressivo maior, que é essa categoria chave, que é essa categoria principal dentro dos transtornos depressivos, fala-se no aumento ou numa diminuição do apetite. Pode ter essas duas coisas, tá bem? Se eu não me engano, só na depressão atípica, que é um tipo de depressão lá, que fala-se nesse aumento do apetite e não na diminuição dele, tá bem? Tem essa ressalva, mas de uma forma geral é a mais coerente, é a mais correta, é o nosso gabarito, a letra B, tá? Trouxe aqui para vocês características do transtorno depressivo maior de acordo com o DSM-5, condizentes com o que traz a nossa assertiva, o nosso gabarito. Diminuição do interesse ou prazer, ganho significativo de peso ou apetite, aí tem a perda também, ó, perda ou ganho, como eu coloquei para vocês, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão. C. Leva a uma ausência exagerada de agitação ou incapacidade de ficar quieto. Gente, olha que doido, é uma ausência de agitação, ao mesmo tempo uma incapacidade de ficar quieto. A própria assertiva é incoerente. Não é nosso gabarito. Leva somente ao interesse em coisas oriundas de um passado recente. Pessoal, também não há essa descrição em relação a características das síndromes depressivas, ok? Seguindo então, mais uma questãozinha, gente. Estão aí comigo, né? Vamos lá? Numa regressão a vidas passadas, a missionária Luz do Sol descobriu que foi uma cigana na Idade Média. Finalmente, encontrou a explicação para sua facilidade em ler mãos, enxergar a cor da aura e ter premonições. Desde a infância, seu jeito pouco convencional chamava atenção. Vestia-se de princesa, usava a trança de um lado e calçava um sapato de cada cor. Nos finais de semana, despencava-se para lugares remotos em busca de contato com extraterrestres. Olha só, gente. 2 colegas foram abduzidos, ela não teve uma sorte. Aos 45 anos, seu sexto sentido lhe diz que muitas pessoas torcem o nariz para sua presença e não têm boas intenções. Toda vez que encontra um bichinho abandonado, ela o leva para casa. Chegou a ter 20 gatos. Seus 3 irmãos pouco apareceram e já sugeriram que ela procurasse ajuda. Ela reagiu muito mal à ideia. Depois disso, se isolou, né? Então, isso é questão de isolamento. Diz que não há mal algum em viver no seu mundinho e que os outros não têm conexão espiritual para entendê-la. Gente, de acordo com essas características aí narradas pelo nosso texto base, o que a Luz do Sol apresenta? Vamos lá? Transtorno de personalidade esquizoide. Gente, pelas alternativas por eliminação, a gente realmente marca a letra A como nosso gabarito. Mas tenho algumas ressalvas aqui. Por quê? Pessoal, existe o transtorno de personalidade esquizoide e existe também o transtorno de personalidade esquizotípica. O que mais caracteriza o esquizoide é esse isolamento sexual. A pessoa não tem nenhuma necessidade de ter mais gente perto dela, sabe? Tem esse distanciamento social muito forte. O esquizotípico tem essa questão, esses problemas de relacionamento social também, tá? Não tão forte como o esquizoide, mas tem.
Só que uma coisa que caracteriza, que diferencia o transtorno esquizotípico são os chamados pensamentos mágicos. Então, por exemplo, que é o caso narrado na nossa questão. Parece ser, né? Caiu um meteoro ontem. Foi porque eu fui no supermercado. A pessoa liga as coisas a ela, é um pensamento mágico, envolve aí essas questões de sexto sentido, enfim. Então, pessoal, a meu ver, né? Essa questão, na verdade, seria mais coerente que tratasse o transtorno de personalidade esquizotípico, não do esquizoide, tá? Mas, enfim, por eliminação a gente consegue sim marcar o esquizoide, tá bem? Lembre-se, às vezes a gente tem que marcar menos errado. Trouxe aí de azul para vocês para esclarecer melhor aí o que eu disse. O que caracteriza o esquizoide? Distanciamento das relações sociais e faixa restrita de expressão de emoção. Quase sempre opta por atividades solitárias. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica dos outros. Olha, realmente, todas essas características que eu coloquei aqui para vocês estão sim de acordo com o que foi narrado na nossa questão. A gente pode sim marcar a letra A. Mas trouxe esse cuidado. As distorções cognitivas ou perceptivas e comportamentos excêntricos não são característicos do esquizoide, são característicos da personalidade esquizotípica. Exemplo, crenças estranhas ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e são inconsistentes com as normas culturais. Superstições, crença em clarividência, telepatia, o sexto sentido. Pessoal, o texto base até coloca exatamente aqui, ó, sexto sentido. Então, o transtorno da personalidade esquizotípica pode também ser caracterizado por distanciamento social e afeto restrito, tá vendo? O transtorno da personalidade esquizoide pode ser distinguido do esquizotípico pela ausência de distorções cognitivas e perceptivas, ou seja, o DSM-5 deixa isso bem claro pra gente. Não há essas distorções perceptivas cognitivas, que é o que parece, isso está sendo relatado lá no nosso texto base, não há isso no esquizoide, tá ok? Então, tudo bem, vamos marcar a letra A por eliminação, vocês vão ver, mas o mais coerente aqui seria que a questão tivesse trazido o transtorno de personalidade esquizotípico, tá bom? O TPOC, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, não, né, gente? Porque o TPOC é caracterizado por um padrão de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle. Isso não está descrito lá, a B não é, com certeza. O emocionalmente instável, que é o borderline, também não, né? Borderline está ligado ao yin-yin, lembra? Instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos, impulsividade acentuada, isso também não está descrito no texto base. O histriônico também não, pessoal. O histriônico é aquele padrão de emocionalidade e de busca, né? Bem característico do histriônico, é essa busca de atenção em excesso, também não é o caso lá, não há busca de atenção em excesso, pelo contrário, até um isolamento ali, enfim, tá bom? Então, por eliminação, como eu disse pra vocês, a gente realmente pode marcar a letra A, mas lembrem-se lá daquelas ressalvas que eu fiz, tá bom? Pessoal, acabou então, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido. Eu fico por aqui, mas vejo vocês por aí nas próximas aulas. Tchau, tchau. Preconceito é uma atitude com Você tá lá, ok? tá? Eu sou professora de psicologia, tá? De terapia, tá?